Retornando da nossa segunda parte da sétima aula, terminamos aí antes do intervalo falando acerca de esperar, né? A importância de treinar a alma para esperar. A alma normalmente ela é ansiosa, né? Precipitada, e ela precisa ser treinada, mas não só ser treinada, ela precisa ser moída, esmagada e dói, né? O que nós já falamos aí na questão do batismo do sofrimento. O batismo do sofrimento tem nada a ver com pecado. O batismo do sofrimento é aquele que Jesus passou no Getsemane, né? No lagar. Jesus não foi para nenhum... Aliás, a Bíblia inteira, quando tem um local, o local tem um propósito. Jesus não foi para local nenhum sem propósito. Getsemane é prensa, é lagar, é onde se esmagava a azeitona, onde se pisava as uvas, né? Então você vê aqui justamente um propósito que Deus tinha em falar aqui na questão do Gatshemen, espremer até sair o sumo, até sair aí o sêmen, né? Então a gente observa Getsemane e o lagar. Mateus capítulo 26, versículo 36 em diante, nós vamos ver Jesus ali passando pelo batismo do sofrimento. O batismo do sofrimento é onde ele mortifica a sua alma, é onde ele leva aqueles que pediram para sentar um à direita e outro à esquerda, e Pedro, que estava sempre junto com ele, ele pede para esses três acompanharem, e a direita e a esquerda, na verdade, não compete a mim, ele disse, é meu pai que vai fazer, mas o batismo que eu vou ser batizado, eu vou levar vocês juntos. E ele leva os três e os três não aguentam. Peso ali do batismo, o peso do sofrimento era tão grande que eles adormeceram. Não era sono, não, era realmente um peso de intercessão. Era realmente, algumas pessoas até dizem que eles tinham bebido muito, né? Muito vinho, estavam ali cheios do vinho por causa da ceia, da Páscoa. Não, é justamente um peso de intercessão que eles não conseguiam ficar com os olhos abertos de tão grande que é peso. Esse peso realmente é onde ali há uma batalha da alma contra o espírito, do espírito contra a carne, e Jesus alinha ali a sua vontade, a vontade de Deus, se submete, coloca a alma no lugar certo. Eu não quero, minha carne não quer passar por isso, porque eu sei que vai doer, entrar os cravos nas mãos, nos pés, a coroa de espinhos, os chicotes, eu sei que vai doer, eu não quero isso, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, Jesus fala para o Pai. Mateus capítulo 26, Mateus 26, verso 36 nos diz assim: Jesus no Getsemane. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane, Gat-Shemen, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Os dois tinham pedido para sentar uma à direita e outra à esquerda. Os três ele leva. Começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele está mortificando a carne, mortificando a alma. Ele sabe do sofrimento que ele está reservado, previsto. Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. O que o Getsemane não é? O Getsemane não é só um jardim bonito e sossegado, onde Jesus se retirava
para orar, como nós podemos ver em Lucas capítulo 22, 39, era hábito de Jesus ir ali para orar, né? Mas não era pela beleza do jardim. 22, 39 diz assim: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. João 18, verso 2 diz: E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Jesus tinha o hábito de orar no Getsemane, tinha o hábito de orar no Monte das Oliveiras. Tem o Monte das Oliveiras e o Getsemane, que é a parte baixa, né, o vale do Monte das Oliveiras. Getsemane não é só esse monte bonito. O propósito do local, o nome, né? O nome é o ser é o nome. Gat Shemen significa lagar. Lagar, por definição, é uma espécie de tanque onde se espreme o fruto até sair o líquido, onde se pisa o fruto até sair o líquido, né? Principalmente as uvas. O lagar é o local onde se espreme para trazer a essência, para trazer em suma o fruto. Jesus nunca fez nada sem que tivesse um propósito maior, inclusive no nome dos locais, né? Era necessário ele nascer em Belém, casa do pão. Por quê? Porque ele é o pão da vida. Era necessário cada momento da vida de Jesus. Sua visita a esse jardim também não foi por acaso. Jesus sabia que ali a sua alma seria espremida, moída, até sair o suco, né? E o Espírito, ele sabia que haveria ali merismo, ele sabia que ali iria dividir, seja feita a tua vontade, não a minha. Mais uma vez ele coloca o Espírito para prevalecer nessa separação e mortifica a sua vida, entrega a sua psique no Getsemane. Ele só conseguiu passar pela cruz porque ele entregou a alma no Getsemane. Ele só conseguiu passar pela cruz porque ele mortificou a carne no Getsemane. Então ali merismo, separou a carne do espírito, a alma do espírito, né? Como o homem, 100% homem, ele tinha dores, beliscava, ele tinha dores, né? Por quê? Porque ele era 100% homem. Agora, por que ele passou por esse sofrimento? Por causa dos nossos pecados, por causa da humanidade que se afastou de Deus. Então ele vai para o Getsemane propositadamente para preparar a sua alma. Era um momento muito difícil para ele, porque haveria a separação. Quando ele se fizesse pecado por nós, ele sabia que ele iria provar a morte espiritual. Tem muita gente que explica que ele não morreu espiritualmente. Morreu sim, porque morte é o quê? Separação. E quando ele grita no Getsemane, na cruz do Calvário, Deus meu, por que me desamparaste? Ele provou a morte espiritual, a separação do Pai. Por quê? Por causa dos pecados da humanidade. Ele não teve pecado algum, mas ele se fez pecado por nós. E o que ele está chorando no Getsemane não é pela dor que ele iria passar, mas pela separação que ele teria do Pai. Então ele estava só, porque os discípulos que ele levou não conseguiram orar nem uma hora com ele nesse peso absurdo de opressão, né? Quando nós entendemos que cada um de nós tem um Getsemane a passar, quando nós estamos no Getsemane, estamos sozinhos. E o sentimento é que nós estamos abandonados, é que ninguém se importa. E ainda que venha alguém, não vai resolver o problema. Por quê? Porque a pressão que Deus está permitindo a gente passar para poder separar a alma do espírito. É o momento entre a pessoa e Deus. A pessoa pode estar rodeada de pessoas, mas ela se sente só. A palavra Getsemane no original em grego, ela é a junção de duas palavras, gat, shemen. Gat significa cuba, tanque, barril, lagar, que era usado para pisotear as uvas, para sair o suco, até sair o suco. E shemen, que é qualquer forma de líquido, né? Líquido, sêmen, semente. Getsemane indica então que é um lagar, um local onde a uva era colocada, esmagada, pisada até haver o fluir do puro sumo, da essência, como se fosse o puro sangue, né? É nesse lugar
que Jesus vai subjugar a sua alma. É nesse lugar que Jesus vai colocar sua alma sob pressão. Que Jesus começou a estar aflito sob pressão, como nos diz o texto de Lucas capítulo 22, verso 44. 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Por que o seu suor foi como gotas de sangue? Aí a ciência afirma que quando a pessoa soa gotas de sangue é o grau mais alto de estresse, de pressão. Mas estava representando o quê? Ele estava derramando a sua alma até a morte. Ele estava derramando, mortificando, sacrificando a sua alma até a morte. A primeira morte que Jesus tinha que enfrentar era a morte da alma. Era mortificar a carne. Agora, não que ele tivesse pecados, mas porque ele se fez pecado por nós, ele tinha que passar em todas as coisas, ele tinha que passar por esse processo. E só Getsemane que deu essa estrutura para ele passar pela cruz. Porque ele mortificou sua alma no Getsemane, depois disso, só a ressurreição, só aguardar a ressurreição, né? Só o Getsemane deu estrutura para ele suportar tudo que ele passou, as chicotadas, a coroa de espinhos, os cravos nas mãos e no pé. Enfrentar a morte trouxe para fora a área primeira da alma, né? Enfrentar a morte. Que é a área primeira da alma? É a autopreservação, né? A maior força do homem. Jó, que também passou pelo sofrimento, né? Nós vamos observar aqui Jó capítulo 2, verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Então você vê que a maior força do homem é a autopreservação, né? O diabo apresenta-se diante de Deus para dizer: deixa eu tocar para ver se ele não murmura, deixa eu tocar para ver. Deus muitas vezes permite provas nas nossas vidas para que a gente possa demonstrar nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, para ver aonde está o nosso coração e aonde está a nossa confiança. O que o diabo está dizendo aqui para Deus é que o homem faz qualquer coisa para continuar vivo. O homem faz qualquer coisa para continuar na autopreservação. O homem tem um instinto natural de autopreservação, né? Então, na verdade, nós temos que tomar muito cuidado com o que fazemos para tentar alcançar aí a autopreservação, a vida. Não podemos colocar a nossa fé em jogo, não podemos barganhar aí a nossa fé em Deus a despeito do que aconteça, da pressão que passemos. Jesus estava enfrentando uma extinção completa da psique, uma absorção completa e total em Deus. Sua alma seria sacrificada para que a vontade de Deus prevalecesse. João capítulo 14, verso 9, João 14, 9, nos diz assim: disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai? Jesus está tendo um diálogo aqui com Felipe, com os discípulos, e ele está falando acerca de alinhamento. Quem está olhando para mim está olhando para o Pai. Então alinha a tua vida. Como você pede, mostra-nos o Pai. João 17, 22 também. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como eu e o Pai somos um, como nós somos um. Jesus estava falando para Deus, eu dei a glória que o Senhor me deu, assim como o Senhor me deu, para que eu, como o Senhor, somos um, o povo seja um comigo. Há uma importância desse alinhamento. Quando você vai para o Getsemane, você se alinha, você alinha a sua vontade à vontade do Deus Todo-Poderoso. Porque era necessário Jesus passar pelo batismo do sofrimento, para alinhar a vontade de Deus à vontade dele. Peraí, Jesus não teria a vontade de Deus? Sim, ele tinha, mas ele estava na carne, e no corpo desta carne, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, Senhor, eu
sei que vai doer, eu não quero ficar afastado de ti, eu não quero ficar separado de ti. Se possível, dá um outro jeito, tenta fazer com que eu não necessite passar por essa situação, por esse sofrimento. Mas, sobretudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então aqui a gente vê o sacrifício da psique. Para poder entender e para poder ser idêntico a ele, nós também vamos passar e nós também temos que sacrificar a nossa alma, né? Se tal qual ele é somos nós, então nós temos que entender qual foi esse processo. Qual era o preço que ele pagou na cruz do Calvário? Isaías capítulo 53, Isaías 53, verso 10 nos diz assim: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, preço de morte. Ele tinha que mortificar a alma, ele tinha que sacrificar a psique. A alma dele foi a oferta pelo pecado. Deus estava satisfeito, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Deus estava satisfeito por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava sendo sacrificado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Um sangue puro, um sangue limpo, um sangue vivo, um sangue humano, um sangue da mesma espécie, não só substituiu, mas se identificou com o homem. Deus estava satisfeito porque o Cordeiro de Deus estava sofrendo na alma pelo pecado, o inocente cobrindo a culpa do culpado. O peso da desobediência vem sobre a alma. Nós temos que entregar a alma a Deus. Ele já começou a sentir na alma o que ele iria passar na cruz. Jesus morreu na cruz, mas primeiro a alma morreu no Getsemane. O corpo morreu na cruz, mas a alma foi sacrificada no Getsemane. João capítulo 12, versículo 24. João 12, 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Jesus aqui profetizando acerca de si mesmo, concernente a si mesmo. Se o grão de trigo, né, ele é o pão da vida, então se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ser esmagado, esmiuçado, triturado, não pode fazer pão. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não pode frutificar. Não morrer, não pode gerar vida. Então, primeiro tem que trazer a morte para gerar vida. Então, ele oferece a sua própria alma por amor a nós. Ele oferece a sua própria vida por amor à nossa vida. Ele mata a sua alma para nos dar a vida de Deus. Ele sacrificou a sua psique para nos dar Zoe. Ele entregou a sua psique. Sua alma foi morta, foi entregue no Getsemane para que nós tivéssemos a vida abundante, a vida do tipo da vida de Deus, a vida eterna, Zoe. Romanos capítulo 8, 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque quem é guiado está submisso. Quem é guiado deixa o espírito prevalecer e coloca a alma debaixo do espírito. Alinha espírito, alma e corpo.
Então, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E para ser guiado pelo Espírito de Deus, eu preciso subjugar a minha alma ao governo do Espírito. Por isso que o ensinamento de Jesus sempre foi de entregar a sua alma. Vamos voltar lá para João 10:10, e nós vamos entender aqui João 10:10, aonde ele, na verdade, está dizendo: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vida aqui já falamos que é psique. O bom pastor entrega a sua psique, a sua alma. Quando? Lá no Getsemane ele entregou a sua alma. Para quê? Para mortificar a sua alma, para que nós tenhamos zoe. Veja o verso 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida, minha psique, para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu dou de mim mesmo. Tenho poder para a dar e para tornar a tomá-la. Esse é o mandamento que eu recebi de meu Pai. Daí, então, a gente entende agora Mateus 26:38. Mateus 26:38. Aonde ele vai dizer: então lhes disse, a minha alma, minha psique está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então ele entrega a sua alma para nos dar zoe. Ele entrega a sua vida para nos dar vida abundante. Tanto é que no Mateus 26:7, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro de unguento de grande valor, derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele ainda estava sentado à mesa. Seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: para que esse desperdício? Porque esse unguento podia se vender por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Unção reveste, unção capacita. Aquilo que essa mulher fez aqui no jantar em Betânia foi para preparar o corpo dele para passar o que ele passou no Getsemane e na cruz do Calvário. Então, quando ele diz, minha alma está triste até a morte, no caso de Jesus, seu sofrimento foi, na verdade, no Getsemane. Ali ele entregou a sua alma, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu, é o que o escritor de Hebreus nos diz. E agora nós, enquanto estivermos contra a vontade do Senhor, nós precisamos ir para o Getsemane para alinhar. É quando somos pressionados, é quando estamos passando pelo batismo do sofrimento, que a alma grita, e é aí que você decide: Senhor, sobretudo seja feita a tua vontade e não a minha. Se possível, passa de mim esse cálice. A alma grita, a alma esperneia, a alma faz birra, manha, mas é necessário ela passar pelo Getsemane. Êxodo capítulo 12, verso 13. Êxodo 12:13 nos diz: e aquele sangue será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverás entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então um inocente morreu pelo culpado. A morte passou, mas pulou a casa que havia sangue nos umbrais da porta. Agora, era possível esse cálice passar de Jesus? Deus poderia ter tirado isso da vida de Jesus? Não, claro que não. Era necessário, era plano de Deus. Existem situações que a gente não consegue entender, mas é necessário, é plano de Deus. Foi necessário. Ele era, na verdade, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E por ele era possível, ele se entregou na cruz do Calvário. Ele se submeteu, ele se subjugou à sua vontade humana. Jesus, 100% como homem, submeteu a sua alma, a sua vontade humana à vontade do Espírito Santo de Deus, à vontade de Deus por nossa causa, que por ele mesmo ele não precisava, ele não tinha pecado, mas por nossa causa ele submeteu-se.
pelo nosso pecado. Mateus 26, 53 nos diz assim: ou pensas tu que eu não poderia agora mesmo orar a meu Pai e que ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Peraí, cada legião é 6.000 soldados, 12 legiões, 72.000 anjos para poder me tirar dessa cruz, para poder me livrar dessa cruz? Ele por si só não precisava, mas todavia ao Senhor agradou moê-lo para nos alcançar, para nos comprar de volta, para nos redimir, para nos trazer junto ao Pai. Então Jesus está aqui conversando com Pedro. Pedro, não adianta você querer agir na força da alma, não adianta você querer agir na carne, querer agir na força humana, pegar a espada e cortar a orelha do soldado, não adianta. É necessário eu passar por isso. Para quê? Para conquistar, comprar de volta toda a humanidade que em mim acreditar, que crer em mim. Quem crer em mim será salvo, né? Então, nesse momento, nós vemos que Jesus sabia que, por amor de Deus, a humanidade, não era possível ele deixar de passar por esse cálice. Era necessário ele passar por esse cálice de sofrimento, por esse batismo de sofrimento. Ele podia ter escapado, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Mateus 26, 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus estava dizendo: a minha vontade vai ser morta no Getsemane. A minha vontade vai ser moída, esmagada, e eu não vou cumprir a minha vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já é nos céus. E no versículo 41, ele vai dizer aqui aos discípulos, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A revelação de como lidar com Getsemane. Para lidar com Getsemane só existe duas formas de você estar em tentação: ou cair e entrar, ou resistir e sair, né? Então, o que acontece? Vigiai e orai para não entrares em tentação. Jesus disse: depois que você entrou na tentação, se torna, na verdade, mais fácil cair em tentação. Então, se você quer ficar livre dos pecados, das tentações, evite entrar nela. Evite. Não tente o tentador, tá? Não adianta você ficar: não, eu vou aguentar, eu sou forte, não, eu vou resistir. Você sabe qual é a tua fraqueza. Então, quando a fraqueza se aproxima, fugir de toda aparência do mal. Fugir de toda aparência do mal. Cuidado para não entrar, porque depois que entrou, é mais difícil sair. Quando entra na tentação, você cai. Então, não tente o tentador, né? Evite a aparência, você já foge. O diabo não vai tentar você onde ele sabe que não é tua fraqueza. Ele vai tentar exatamente no teu ponto fraco. Ele te estuda antes de ele preparar uma tentação. E Jesus disse que durante esse tempo de pressão, vigia e ora para não entrar. Vigia e ora, porque se você entrou, você cai. Quando parece que nada está acontecendo, quando parece que Deus não está falando nem vai falar, quando parece que a resposta está demorando, vigiai e orai para não entrar em tentação. Quando parece que você nem tem mais a presença de Deus, vigiai e orai para não entrares em tentação. Vigia o quê? Orai a quem? O Espírito de Jesus estava vigiando sua alma. Se a sua alma não negar-se a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz, cruz é renúncia. Se a sua alma não negar a vontade da carne, não adianta você querer andar no Espírito, não dá para ter as duas coisas juntas. Aquele que quiser seguir após mim, tome sobre si mesmo a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus estava vigiando a sua alma para ela não ceder, porque se ele não matasse a sua alma, ele não ia para a cruz.
Ele podia ter sumido ali quando os soldados vieram e transladado para outro lugar. Ele poderia ter desaparecido, ele poderia ter dito uma palavra ou um sopro e todos eles desaparecia dali. Mas na verdade não. Ele fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Infelizmente os três dormiram, adormeceram, estavam dormindo, né? Não vigiaram. Pedro não vigiou e o que aconteceu? Negou Jesus 3 vezes. Né? Então, uma situação difícil. Getsemane é uma única experiência como o novo nascimento? Claro que não, claro que não. Getsemane não é uma só vez, não. Getsemane é toda vez que tiver que alinhar sua vontade à vontade de Deus. Toda vez que você precisa mortificar sua alma. Né? Então, é um processo. O Espírito está pronto. Cuidai para salvar a vossa alma, porque a carne é fraca. Então é um processo que forma em nós um estilo de vida. Como eu já disse anteriormente, a nossa luta da carne contra o Espírito só termina quando deixarmos essa esfera terrena. A nossa luta da carne contra o Espírito é contínua. Por isso que nós temos que estar constantemente vigilantes até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa te abençoar, te fortalecer e te dar discernimento. Tudo que vem da carne é humano, é semente adâmica. E se é semente adâmica, vai pender ao pecado. Pendendo ao pecado é, na verdade, uma porta, uma entrada da tentação para Satanás. Mas tudo que vem da alma é, na verdade, de fora para dentro. Tudo que vem do Espírito da vontade de Deus, é de dentro para fora. Que o Senhor possa te dar discernimento, sabedoria, que o Senhor possa a cada dia testificar no teu espírito que aquilo que vem da parte de Deus é para te levar a crescimento, te levar a maturidade. Aquilo que vem da parte de Deus é justamente para você entender que o Senhor não quer filhos apenas gerados, Ele quer ruios, filhos maduros. E a maturidade só acontece na pressão. Que nessa pressão você possa mortificar as obras da carne e possa fortalecer o Espírito para gerar frutos dignos de arrependimento. Nós vamos encerrar aqui, vamos orar agora e amanhã temos aí a última aula no nome de Jesus. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos pela Tua palavra que nos guia a toda a verdade. Sabemos que Tu tens um Getsemane para cada um de nós. Que nós possamos saber como passar pelo Getsemane, sempre em jejum, em oração, em vigilância. Que possamos, ó Pai, mortificar as obras da carne e fortalecer o Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Dá-nos discernimento de Espírito. Sabemos que é só a Tua palavra que pode discernir, distinguir, dividir, fazer merismo, separar a alma do Espírito, as juntas de medula, os pensamentos das intenções. Então, revela-nos a Tua palavra a cada dia e que quando recebermos a Tua palavra possamos esperar firmemente, continuamente, pacientemente, em silêncio, a salvação e o livramento do Senhor, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique firme, temos aí mais uma aula para encerrarmos essa matéria maravilhosa. Deus te abençoe e até amanhã.